Na segunda parte da aula pública, a professora da ISPM, Denise Cogo, responde a perguntas do público do campus Ana Rosa, da FIAM-FAAM. Professora, é quase impossível falar de migração sem falar de globalização. Você acha que essa visão obstruída pela mídia, a mídia acaba funcionando de forma negativa ou positiva na questão da forma de aceitação de determinadas culturas, de outras culturas? Eu acho que a mídia tem um impacto, sem dúvida, na construção de modos a gente pensar a cultura, né, as nações, os grupos migratórios, no âmbito dessa geopolítica internacional e de uma geopolítica que a gente pode pensar que vem desde a colonização, né, passa por vários períodos da nossa história, onde a gente tem, de alguma maneira, constituído alguns imaginários, né, e algumas concepções sobre esse outro. Então, muitas pesquisas sobre imigração vão falar das hierarquias que a gente tem, né, na relação com os migrantes, até na recepção. Um imigrante de origem europeia, branco, homem, né, com certo nível, sei lá, de escolarização, possivelmente vai ter uma melhor recepção, né, e melhor possibilidade de inserção numa sociedade que um imigrante oriundo de um país africano, negro, que mesmo vindo escolarizado nunca vai ser retratado como alguém escolarizado, né? Vai ser retratado como alguém que pode ser útil para um determinado serviço mais manual, né? Então, eu acho que o papel da mídia na globalização, de alguma maneira, eu vejo um pouco desconstruindo essas matrizes, né, culturais que a gente já tem estabelecidas nas nossas sociedades, que são frutos, né, desde a colonização, em que as culturas e os sujeitos são hierarquizados e são significados, né? Então, por exemplo, os países violentos, quais são os países violentos, né? Quais são os países pobres? Eu pesquiso os haitianos. O Haiti tem uma história de autonomia impressionante. Na história da América Latina, inspirou os movimentos negros, inclusive no Brasil. Então, a gente tem, eu acho, que a globalização não rompeu, e eu acho que a possibilidade de aceleração que a gente tem das imagens, né, dessa oferta, circulação e consumo de imagens, em certo sentido, ela tem um potencial, mas eu acho que ela piorou um pouco, né? O turismo, por exemplo, é um lugar de produção e reiteração de muitos estereótipos, né? Quando a gente vai viajar para um país do Caribe, o que a gente vai ver, né? Será que tem pobreza, né? A gente tem que ir para o resort, porque se conviver com as pessoas, a gente não vai estar protegido, né? Essa ideia da segurança também e da proteção tem muito a ver na relação com o outro. Estou ameaçado se esse outro é negro, é de um país pobre, um país dito pobre, né? O que gerou o preconceito contra o imigrante? Qual a raiz do preconceito? E qual o nosso papel como sociedade para combater esse preconceito? Dando um exemplo bem nosso, né? Por que os haitianos chegam ainda, né? E se surpreendiam muito por o Brasil ter racismo, né? Enfrentarem situações de racismo no Brasil. Porque quando eles estavam no Haiti, eles ouviam falar, né, as imagens que eles tinham, né, é que o Brasil era um país negro, o Brasil é um país negro, né? Metade da nossa população é de origem afrodescendente. Então, eles imaginavam que os negros aqui tinham um lugar social que não enfrentariam, né, esse tipo de preconceito e se decepcionam quando chegam, né? Então, o que eu acho que isso nos leva, né, a refletir? Que o imigrante, né, que chega de um outro lugar, ele também vai se constituir na sua trajetória dentro de um processo histórico de relações raciais, né, de relações culturais, que nós já temos em andamento na nossa sociedade, muitas vezes muito mal resolvidos, né? Porque a questão racial no Brasil ela é uma questão muito séria, né? E ainda estamos engatinhando na resolução a partir das ações afirmativas. E esse haitiano, o que ele encontra é muita resistência, primeiro, para consentir com a ideia de que um imigrante negro vindo do Haiti pode ter um lugar social que não seja de um trabalhador da construção civil ou de uma empregada doméstica, né? E viver no bairro de periferia. E aí a gente pode pensar em todas as hierarquizações que a gente vai ter em relação, acho que um emblema para nós hoje no mundo, e não só para o Brasil, é a questão muçulmana, né? Quer dizer, o imigrante hoje que passa no aeroporto, veja os aeroportos, eles têm uma questão fenotípica, né? Então, se eu passar num aeroporto e passar ao meu lado, talvez alguém com traços
muçulmanos, né, que possa ser suspeito de ser de um país árabe, às vezes nem é de um país árabe, né, porque na América Latina, em vários lugares, tem pessoas de origem, ele pode ser suspeito e pode ser barrado. E quando a gente recebe fluxos novos, o Brasil, quando recebe, por exemplo, fluxos de países de origem africana, a gente começa a vivenciar também a nossa própria história, né? Porque a gente vai ser obrigado a repensar, né? Somos um país, não somos um país da democracia racial, somos um país absolutamente racista, né? Tirando alguns setores, eu acho, não generalizando, mas temos uma história de discriminação racial que precisamos enfrentar nesse sentido. Há países na Europa que, por causa do envelhecimento da população, ele tem aberto oportunidades à imigração, entende? E esse imigrante, quando vai para esse país, ele não é visto como um imigrante com essa ficha, com essa colocação de que é uma pessoa que vem para tomar emprego, é uma pessoa... Por que esse imigrante tem, digamos assim, uma casta especial? Muito interessante a pergunta para a gente pensar como a gente concebe, né, esse imigrante, como é que a sociedade concebe esse outro nos vários momentos, né, dos seus ciclos políticos, econômicos, sociais. O que a gente percebe é que a imigração ela reflete exatamente, ou evidencia, né, as contradições da sociedade. Então, quando a gente está num ciclo econômico positivo, assim, em ascensão, a gente busca, ou porque precisa de natalidade, né, de gente mais jovem para trabalhar, a gente busca o imigrante, até configura uma certa política migratória que seja aceitável para que esse sujeito consiga se inserir, mas não em todos os trabalhos também, em trabalhos que essas sociedades aceitam. Então, todos os países têm leis restritivas em relação à inserção laboral dos imigrantes. A revalidação de diploma, nem no Brasil, é um processo fácil, revalida o ensino médio, se for do país do Mercosul, mas não consegue revalidar. Na Espanha era a mesma coisa. Esses imigrantes iam para trabalhos, tinham diploma de nível superior, iam para trabalhos da construção civil, que era uma economia muito importante na Espanha nessa época. Aqui no Brasil, eu mesmo assisti. Eu presenciei na igreja aqui na Missão Paz uma mesa em que os empresários iam contratar os imigrantes quando a gente estava com pleno emprego, entre aspas, né? E aí os imigrantes eram sempre ditos, nossa, a gente gosta muito dos haitianos, dos congoleses, porque eles trabalham naqueles empregos que os brasileiros... A gente não consegue brasileiro para trabalhar, ninguém quer trabalhar final de semana, ninguém quer ser garçom, ninguém quer fazer esse tipo de trabalho, e eles são ótimos e tal. Depois de um tempo, e o Brasil hoje está com um desemprego muito mais alto, se a gente pegar os comentários nas redes sociais, a gente vê os mesmos comentários que a gente vê na Europa, quando está em crise. O imigrante que tira o emprego no nacional, os haitianos vêm para tirar o nosso emprego, né? Vêm para sobrecarregar os nossos serviços sociais, a saúde, vêm para se candidatar ao Bolsa Família. Uma outra questão que daria para o debate, que é esse sujeito que também não quer ser visto só como um sujeito econômico. Quem de nós quer ser visto só como um trabalhador, né? Nós queremos ter direitos também a lazer, né, à cultura, aos serviços sociais que a gente paga a partir dos nossos impostos, como trabalhadores. Então, essa ideia também, que eu acho que tem uma literatura de imigração que traz muito essa ideia de que o imigrante é o sujeito econômico, quando quer defender, né, a imigração, é um sujeito econômico que vem, sem dúvida ele é, mas ele não é só isso, né? Essa visão economicista desse sujeito também ela é uma armadilha e ela, às vezes, impede também da gente pensar esse sujeito como um sujeito sociocultural, né? Alguém que vem com outras ambições, com outros projetos, né? Tinha aquela ideia, o imigrante vem e depois ele vai embora, e algum dia ele vai decidir que ele volta. E a gente vê que na história de cada migrante isso é muito diferente. Às vezes ele não volta. Hoje a circularidade também da imigração é alta, volta nas fronteiras, na Venezuela, os próprios haitianos vão e vêm, porque são uma diáspora. Então, não existe esse modo, esse enquadramento, né, que às vezes as políticas migratórias querem dar à sociedade, quer dar para esse outro imigrante, que tem muitos projetos de vida, porque é uma pessoa, né, um sujeito que pensa, que age, que tem protagonismo, que tem contradição, e vai tentar, dentro das condições dadas, né, construir a sua história de vida.